Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos ter um vídeo sobre perímetro e área. Vamos fazer algumas atividades juntos, vamos tirar algumas dúvidas de algumas questões que eu já passei anteriormente. No final também, eu vou mostrar para vocês algumas figuras geométricas, alguns polígonos irregulares que vocês conseguem visualizar figuras regulares dentro deles. É uma atividade super divertida. Vocês vão precisar observar, tá? Então, fique até o final para você aproveitar e aprender muito sobre geometria. Combinado? Vamos para a aula. Para começar, já tem alguns vídeos falando de perímetro e área, tá? Provavelmente eu vou deixar o link lá na descrição. Mas eu gostaria de reforçar. Olha só, aqui nós temos perímetro e área. Só para dar uma ênfase, o perímetro é o quê? É a soma dos lados. Eu vou utilizar o retângulo como exemplo. Então, eu tenho aqui o retângulo e esse contorno é o perímetro. Qual que é a importância de sabermos o perímetro e raciocinar para fazer o cálculo? Suponhamos que eles falam que desse lado aqui tem 3, imagine que é um terreno, 3 metros. E aqui embaixo nós temos 6 metros. Perceberam que eles não me deram todos os lados? Por que não? Porque se é um retângulo, essa base, o valor é o mesmo daqui de cima. Aqui, essa altura, o valor é o mesmo do lado de cá. Então, ao fazermos a soma do perímetro, que é a soma dos lados, eu já tenho que raciocinar. É 3 mais 6 e o mais 6. Entenderam? Então, quando tem exercícios sobre geometria, não vai estar tudo escrito na questão, não. Tem que raciocinar para encontrar a resposta, tá bom? Já a área, eu vou utilizar a mesma figura. Imagine aqui, olha, a área do retângulo. O que seria a área? Não tem a ver com os lados, e sim tem a ver com a parte interna, tá? Então, normalmente nos probleminhas, o que eles vão dar? Ah, o Joãozinho comprou um terreno. Ele deseja colocar uma cerca em volta do terreno. Então, vocês vão calcular o perímetro. O Joãozinho comprou um terreno e deseja colocar grama em todo o seu terreno. Perceberam? Eles não utilizaram no problema nem a palavra perímetro e nem a palavra área. Só que ao interpretarmos, nós sabemos aonde que é o perímetro e aonde que é a área. As mesmas medidas. Então, nós temos aqui 6 metros e aqui 3 metros. Qual que vai ser a regra? Para o retângulo, a forma para calcular a área é qual? 6 vezes 3, que vai ser igual a 18. E quando nós multiplicamos o metro, porque é a área, fica-se metro quadrado. Ao somarmos, não tem, tá bom? Então, isso daqui, olha, essa medida é muito importante vocês saberem. Combinado? Não se esqueçam, tá? Ficou claro? Perímetro e área? Se tiver dúvidas, já sabem, é só escrever nos comentários. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pequena revisão e ir para o desafio das figuras. Eu amo essa parte, tá? Então, olha só, vou colocar um alerta aqui muito importante. Alerta, não confundam, por favor, perímetro com área. Olha só, o perímetro é sempre o contorno. Já a área já é a superfície completa. Combinado?
Então, vamos lá. Esse exercício é numa malha quadriculada, quando tem esses quadradinhos. Aqui no enunciado da questão, está pedindo para vocês calcularem o perímetro da sala. É claro que nós vamos fazer algumas outras atividades em cima dessa questão, mas inicialmente foi pedido que cada lado do quadrado mede 1 centímetro. Então, o que é o lado do quadrado? Esse lado aqui, olha. Só esse pedacinho aqui, olha, vale 1 centímetro. Então, se eu tenho que calcular o perímetro, eu tenho que contar um lado, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, observem esses tracinhos que eu coloquei aqui na figura. Olha, eu estou calculando o perímetro. Então, como eu sei que cada lado vale 1 centímetro, ao total nós temos 16 centímetros. Tá bom? Então, perímetro, só reforçando, é a soma dos lados. Quem quiser fazer uma outra atividade é super interessante. Calcule qual que é o perímetro da cozinha, do corredor, do banheiro, do quarto e do outro quarto. Tem 2 quartos. Combinado? Então, anotem lá nos comentários o perímetro dos outros cômodos da casa. Agora, para aprofundar nesta questão, a gente pode pensar na área. Observem aqui que eu deixei de vermelho apenas a base e a altura. Eu sei que a base tem apenas 3 centímetros. 1, 2, 3. Perceberam? É o lado do quadradinho. 3 centímetros. E aqui em cima tem a altura, são 5 centímetros. Perceberam que ao multiplicarmos o 3 vezes o 5, deu 15. E aí, olha só, nós precisamos colocar centímetros quadrados. Por quê? Porque é a medida para se calcular a área, tá bom? Revisão do perímetro. Eu coloquei aqui, olha só, as figuras apenas com os contornos, que eu estou reforçando muito essa parte do perímetro. Eu não quero que ninguém erre mais. Então, o perímetro é usado para calcular a soma das medidas dos lados de uma figura ou objeto. Tem um vídeo falando sobre o círculo, vocês lembram? Que quando nós temos que calcular o perímetro do círculo, é chamado de circunferência. Não percam, tá? Eu dou um reforço nessa parte também. E já a revisão sobre a área, como calcular a área, é usada para calcular a medida de uma superfície plana. Então, observem, olha só, círculo, quadrado, triângulo, retângulo, tudo preenchido. Eu coloquei até várias cores para reforçar, tá bom? Lembrem do exemplo que eu dei? Colocar uma cerca em volta do terreno, ou então cobrir o terreno com grama. Cerca é o perímetro. A grama é a área, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês algumas fórmulas de calcular as áreas. Por que eu trouxe isso? É claro, vai ter outros vídeos falando detalhadamente de cada uma dessas fórmulas para se calcular a área. Mas eu trouxe para vocês muito assim, o quadrado, o retângulo, que é sempre base vezes altura, ou o lado vezes o lado. Mas, ao pensarmos no triângulo, no trapézio, no paralelogramo, no círculo, são fórmulas diferentes. Então, tomem cuidado, não é qualquer fórmula que vocês vão só multiplicar a base vezes a altura, não. Combinado? Mas é claro que nós vamos ir aprofundando aos poucos nessa parte. O desafio. Deem pausa, observa, para depois vocês descobrirem a resposta. Essa figura é um polígono irregular. O que significa? Tem vários lados ali diferentes. Mas eu consigo observar algumas figuras regulares nesta imagem. Qual que seria? Quem respondeu que tem 2 triângulos? Observem aqui, olha, 2 triângulos, esse triângulo e esse triângulo. Com um retângulo, acertou. Por que é um retângulo? Porque aqui tem 3 centímetros e aqui na base 4 centímetros. Se fosse 3 com 3, aí seria um quadrado. Essa outra figura aqui é bem simples, olha só. Nós
Passamos uma reta aqui ao meio, olha só, e se transformou em 2 triângulos. Mas por que é importante nós sabermos disso? Porque, por exemplo, suponhamos que vocês já saibam calcular a área de um triângulo. Então, vocês vão calcular a área de um triângulo, a área do outro triângulo, e depois vocês vão somar e descobrir a área dessa figura irregular. Por isso que esse exercício de encontrar uma figura regular dentro das figuras irregulares é super importante. Mais um desafio. Olha só, nós temos aqui figuras regulares, igual o pentágono, com figuras irregulares. Nessas duas últimas figuras está bem visível 2 triângulos. Nessa estrela aqui nós temos 5 triângulos com um pentágono. Mas e nessa figura? O que nós conseguimos observar? Quais as figuras regulares que tem nesta figura? Se você respondeu 3 triângulos, você também acertou. Olha só que legal. Eu tracei aqui, olha só para mostrar para vocês. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, mas também é super divertido de fazer. Ela é irregular e ao traçarmos aqui, olha só, nós conseguimos observar um trapézio com 3 triângulos, tá bom? Então façam em casa, desenhem, observem outras imagens e vão treinando para poder descobrir essas figuras geométricas dentro das figuras irregulares. Então, quando tem um triângulo, um trapézio, um quadrado, um retângulo, são figuras, os polígonos regulares. E as outras são irregulares. Então, sempre tentem fazer essa atividade. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem para observar alguns links nos vídeos, que agora eu vou começar a colocar atividades nas descrições também. Um link que você entra, faz um jogo, se diverte, além de aprender. Combinado? Se você gostou, você já sabe, dê aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E é isso, a nossa aula de hoje está no fim, já está no fim. E olha, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!